Oi, pessoal, eu sou Newton da CPA Informações Empresariais. Bom, nós estamos dando sequência à série de vídeos a respeito, claro, da reforma tributária e mais especificamente estamos falando de uma nova proposta de reforma tributária do governo federal. Foi informado que ele iria encaminhar isso para o Congresso Nacional em 3 etapas, né? E é sobre isso que nós estamos discutindo. Muito bem, deixa eu lembrar que a assessora especial do Ministério da Economia, que é a advogada tributarista Vanessa Canado, ela informou que o governo federal deve encaminhar em 3 etapas. Esses dias ela deu uma entrevista dizendo que seriam 4, está meio confuso, mas vamos lá. A proposta da reforma tributária dele, governo federal. Segundo a advogada, as mudanças que o governo deve propor não exigem alterações na Constituição, isto é, não são emendas à Constituição, né? É legislação ordinária, tal. E o que pode, claro, em tese, fazer com que os textos tramitem mais rapidamente. Quer dizer, o ritual de aprovação de um projeto de lei, de uma lei complementar, é muito mais rápido do que o ritual de aprovação de uma emenda constitucional, né? Então, é nesse sentido que a advogada Vanessa está esclarecendo. Ora, a nossa intenção é que haja uma tramitação bem mais rápida. Aqui do meu lado, Júlia Gomes. Olá, pessoal! Bom, sou aqui da CPA Informações Empresariais e nos 2 últimos vídeos a gente falou sobre a primeira etapa, que era a fusão do PIS e da COFINS, e no segundo vídeo nós falamos mais sobre o imposto seletivo que está sendo proposto pelo governo. E nesse terceiro vídeo da nossa série de vídeos, vamos iniciar a abordagem da primeira parte da terceira etapa, onde a gente vai começar pelas mudanças pretendidas no imposto de renda das pessoas físicas. Muito bem, então recordando, segundo a informação do Ministério da Economia, são 3 etapas. A primeira, aquela fusão do PIS e COFINS, que a gente conversou num dos vídeos. Depois nós tivemos a segunda etapa, que é o imposto seletivo, e agora nós temos a terceira etapa. Eu queria lembrar que essa terceira etapa, como ela fala do imposto de renda e tem muitos detalhes, a gente resolveu dividir em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai conversar sobre as mudanças pretendidas no imposto de renda das pessoas físicas. São vários itens que a gente vai comentar. E depois, num outro vídeo, nós vamos conversar sobre as mudanças pretendidas na legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, tá? Então, nesta terceira etapa, primeira parte, vamos conversar sobre as mudanças do imposto de renda das pessoas físicas. O primeiro ponto é o aumento de limite de isenção, que atualmente é de R$ 1.903,98. Muito bem, eu confesso que essa situação ficou um pouco confusa, né? A gente se lembra que, por ocasião da campanha eleitoral de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro havia dito que ele pretendia elevar o limite de isenção, que atualmente é de R$ 1.903,98, falou-se em R$ 5.000, né? Muito bem, o tempo foi passando, ele ganhou a eleição, assumiu, está lá há mais de 11 meses, mas ele tem um problema lá com a Receita Federal, porque os técnicos falaram, olha, se conceder uma isenção de R$ 5.000 é muito, nós vamos ter uma perda de receita muito grande. Então, acho que nós tínhamos que fazer isso aí meio devagar, etc, tal, né? A última ideia que andou surgindo aí é que esse limite iria de R$ 1.903,98 para R$ 2.000. É bem menos, claro, que os 5.000, mas já tinha se falado em 3.700, falado em 3. Bem, enfim, existe um estudo para aumentar o limite de isenção do imposto de renda da pessoa física, cuja tabela está congelada há vários anos, né? Então, ou isso vai para 2.000, para alguma aí, vamos aguardar, estamos aguardando o projeto. Muito bem, nós temos uma outra novidade que está sendo estudada. A redução da alíquota mais alta,
que é de 27% para 25%. Exatamente. Vejam que na tabela, no Poder de Pessoa Física, hoje a alíquota maior é de 27,5%. Então, ele está talvez pretendendo fazer 25%. Né? Essa é uma novidade também, que vai representar, com certeza, uma perda de receita. Muito bem, mas depois, no terceiro item, venha uma forma de compensar essa perda de receita, né? Essas perdas, né? Do aumento do limite de isenção e da redução da alíquota mais alta, haverá perda. Então, no terceiro item, é uma criação de alguma coisa que dê uma receita nova. Bom, a terceira é a criação de uma alíquota maior para os ricos, que poderá ser de 35%. Exatamente. A tabela vai até 27,5%. A ideia seria que fosse para 35%, de uma forma a atingir os ricos, os mais ricos, os contribuintes que têm uma renda maior, né? Ora, essa arrecadação adicional do aumento da alíquota para os de renda maior compensaria a perda, que certamente existirá, no aumento do limite de isenção e também a redução da alíquota mais altas, né? Bom, agora vem outra história de arrecadar mais, né? Vamos para o quarto ponto. Limitar a dedução dos gastos de saúde. Estudos da Receita Federal, com base nas declarações apresentadas nos últimos anos, elas mostram que a dedução de despesas médicas, odontológicas, hospitalares e tudo, é a única dedução no imposto da pessoa física que não tem limite, não tem qualquer limite. O contribuinte, ele tem que comprovar realmente, tem documento que pagou, efetivamente pagou a despesa médica, que é dele, contribuinte, ou senão de alguém que está incluído na sua declaração como dependente. Ora, o fato de não ter limite, ela tem a seguinte consequência. As pessoas de renda mais alta, elas têm muitas despesas médicas, porque elas têm capacidade, né? Muitas despesas médicas não têm limite, elas têm a comprovação e deduz tudo isso. Inclusive, muitos contribuintes, eles têm cirurgias complicadas, têm até despesas fora do país, no exterior, com médicos, hospitais em qualquer outro país do mundo. Então, esse problema dos gastos de saúde realmente, pela estatística da Receita, provou que muitos contribuintes de renda mais alta se aproveitam na não existência desse limite. Parece que a ideia aqui é limitar, de alguma forma, a dedução dos gastos de saúde, mas tem outro limite também. Limitar a dedução dos gastos com educação, que atualmente estão limitados em R$ 3.561,50. Veja, pela declaração da assessora do Ministério da Economia, eles pretendem limitar o gasto com instrução, com educação. Mas é interessante, esse gasto hoje já tem um limite, né? E faz tempo. O limite atual é de R$ 3.561,50 por estudante. Então, se na casa você tem o declarante, faz uma faculdade. A esposa, que é sua dependente, faz outra faculdade. E mais um filho que está fazendo uma escola tal. E ele tem todas essas despesas. Se for dependente dele, está lá listado como dependente, ele pode deduzir a despesa com instrução devidamente comprovada e, claro, dentro daqueles limites que a gente conhece, né? Despesa com instrução é só a matrícula, são só as mensalidades, né? Você não pode deduzir livro, apostila, nada disso pode deduzir, é apenas a matrícula e a mensalidade. Só que isso tem um limite, já tem um limite, há muito tempo, que atualmente é R$ 3.561,50. Ora, se você imaginar 3.600 por ano, dividindo 12 mil, dá R$300 por mês, né? Agora, eu pergunto, qual é a escola particular, colégio, universidade, faculdade, que cobra uma mensalidade de 300? Não existe, né? E realmente o limite já existe e é muito baixo. E eu fico aqui em dúvida que tipo de limite a nova legislação poderia oferecer em relação aos gastos com educação. Bom,
Vamos esperar o projeto do governo para perceber até onde esse tal limite vai. Muito bem, vamos para uma grande novidade também. A instituição do Imposto sobre as Grandes Fortunas, que é o projeto da lei complementar exigida pelo inciso 7º do artigo 153 da Constituição de 88. Muito bem, inclusive a gente gravou esses dias um vídeo falando exclusivamente sobre isso, da história das grandes fortunas. Bom, esse imposto sobre grandes fortunas, conhecido também pela sigla IGF, existe na nossa Constituição desde o dia 5 de outubro de 1988. Já são 31 anos completos que está lá no artigo 153, inciso 7, uma possibilidade. Só que tem o seguinte, a Constituição diz imposto sobre grandes fortunas conforme lei complementar. Quer dizer, tem que haver uma lei complementar aprovada, claro, lá no Congresso, para que o imposto sobre grandes fortunas seja cobrado. Ora, essa lei complementar ao longo de 31 anos nunca foi aprovada. Nós temos lá cerca de 8 projetos, vários deputados, vários senadores já apresentaram. Um deles, o projeto, é do então senador da época, Fernando Henrique Cardoso, depois presidente da República, que ele apresentou um projeto de lei complementar para regulamentar o artigo 153 da grande fortuna, mas também não foi votado, parou lá pelos caminhos, enfim. Na realidade, existe uma posição contrária do Congresso Nacional, sejam deputados ou senadores, em aprovar uma lei dessa natureza, né? Várias razões que falam, dizem que os mais interessados são eles, se eles aprovarem a lei, eles é que terão que pagar também. Bom, são várias situações. O imposto sobre grandes fortunas, ele é um imposto meio complicado. Inclusive, ao redor do mundo, nós temos alguns países que já existe esse imposto sobre grandes fortunas, como, por exemplo, o caso mais famoso aí da França, em 2007. E mais alguns outros países que têm. Mas nós temos alguns países que instituíram e depois voltaram para trás, e aí revogaram, né? Porque o imposto acabou não arrecadando aquilo que se esperava, aí vai por aí afora, né? E naquele vídeo eu até recomendo, podem assistir aí, a gente procura levantar todas essas dúvidas, todos esses problemas que laboram contra a instituição do imposto sobre grandes fortunas. O problema do imposto sobre grandes fortunas é que, aparentemente, ele é justo. Não, vamos cobrar imposto de quem tem mais dinheiro, que tem maior patrimônio. É eles que devem pagar mais e pagar esse, né? Eu me lembro que nos projetos apresentados os limites eram 5 milhões, 10 milhões, né? Enfim, para pegar realmente os mais ricos. Né? Então, a ideia é isso, só que como cobrar é que é o problema, né? Existem hoje, por exemplo, né, com toda a rapidez da informática e tudo, uma das questões que mais colocaram é o seguinte: se você cobrar grandes fortunas no Brasil, a fortuna vai para a Argentina, ou a fortuna vai para a África, ou a fortuna vai para os Estados Unidos, enfim, vai para algum país que cobre menos imposto sobre grandes fortunas. Os Estados Unidos, por exemplo, não cobra, né? Existem alguns países lá na Escandinávia também que não cobram. Tudo bem, então esse é um risco que, logicamente, o Brasil corre e tal, né? Mas os que são contrários à instituição do grande fortuna têm duas razões que, segundo elas, recomendam. Primeiro, cobra imposto de renda da pessoa física, como nós estamos tentando fazer aqui, talvez aumentando a alíquota de 35%, pelo caso. Segundo, cobra o IPTU mais caro, né? Nós sabemos que o IPTU no Brasil ele é pouco cobrado, as prefeituras não têm estrutura. E, além disso, nós temos também o imposto, né, de herança, que também no Brasil tem uma alíquota pequena. Então, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Os processos estão aí, vamos ver se o governo vai conseguir, nessa nova tentativa, instituir o imposto sobre grandes fortunas.
E, finalmente, nós temos uma última notícia que, infelizmente, se vier, realmente vai atingir muita gente. O retorno da tributação da distribuição de lucros ou dividendos que existia até o último dia do ano de 95. Muito bem, nós já conhecemos esse tal imposto sobre distribuição de lucros ou dividendos até 95, foi revogado. De 96 para cá, nunca mais foi instituído. Várias tentativas foram feitas, nunca mais foi instituído, né? Mas, enfim, a assessora do Ministério da Economia, aí a Vanessa, está falando que a equipe está estudando isso, né, para ter uma arrecadação aí, porque, vejam, parece que é um jogo de compensação, né? Você renuncia aqui e institui outra tributação para cá, né? De uma maneira geral, as mudanças pretendidas no imposto de renda da pessoa física, eles dão como se fosse uma gangorra, né? Você reduz aqui com aumento disso, aumento daquilo de limitação, e do outro lado aumenta, né? De uma forma tal que essa diminuição e esse aumento sejam compensados de uma forma tal, né? Muito bem, então, rapidamente, aí estão os detalhes da terceira etapa da reforma pretendida pelo governo federal, especificamente em relação ao imposto de renda e, mais especificamente, em relação ao imposto de renda da pessoa física. Isso aí, pessoal. Bom, no próximo vídeo a gente vai continuar na terceira etapa, mas dessa vez na segunda fase da terceira etapa, que é o imposto de renda da pessoa jurídica. Então a gente espera vocês nos próximos vídeos e, além disso, antes de acabar, gostaria de lembrar vocês para acessarem o nosso site netcpa.com.br e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigada e até a próxima! Ok, então no próximo, como a Júlia falou, nós vamos ver o imposto de renda da pessoa jurídica. Muito obrigado e até a próxima.